Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história, dando continuidade ao material do PET. E como nas aulas passadas a gente estava falando sobre povos da antiguidade, hoje a gente vai falar de uma região diferente. Nas duas primeiras aulas a gente falou de uma região conhecida como Crescente Fértil. Agora a gente vai falar sobre povos que surgiram aqui na América, num período que a gente também chama de América pré-colombiana, que é a América antes da chegada dos europeus. Bom, primeiro povo que a gente, primeira coisa que a gente precisa entender é que depois da chegada do homem à América, ele foi formando agrupamentos grandes em determinadas regiões que ofereciam para ele meios para sua sobrevivência. E graças às barreiras naturais que o continente tinha, esses povos foram desenvolvendo culturas diferenciadas. Nesse contexto da América pré-colombiana, então, nós temos mais ou menos esse seguinte mapa para a gente entender o que era a América no período chamado de América pré-colombiana. Então a gente vê que cada um desses nomes aqui no mapa representam um povo específico de cada região. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos alguns povos que ocuparam território, assim como em outras regiões da América. Dentre esses povos, os que mais se destacam são os maias, os astecas e os incas. Os maias, eles vão estar localizados nessa região rosa aqui do mapa. É uma região que a gente chama de Mesoamérica ou a região do Golfo do México. Esse povo maia teve influência de outros povos culturalmente falando para se formar, como por exemplo os Olmecas, que foi um povo que ocupou essa região anteriormente aos maias. Esses povos maias, eles não formaram um império unificado, onde havia um rei que mandava em todo o povo, mas sim formaram cidades-estados. Cidade-estado, a gente já conversou quando a gente falou sobre os povos da Mesopotâmia. Cidade-estado é aquela cidade que tem uma política autônoma, ou seja, que ela não depende de nenhuma outra cidade. Ela tem uma economia própria, ou seja, ela produz e vende aquilo que ela quiser. Porém, elas são ligadas entre si por laços culturais. É por isso que a gente estuda a história do povo maia e não a história de cada uma das cidades maias. O governo nessas cidades, em todas as cidades, era uma monarquia de caráter teocrático. Teocrático também, esse conceito de teocracia, a gente já viu também quando a gente falou sobre o Egito. Estado teocrático, ou uma monarquia teocrática, é a monarquia que faz uso da religião para manter o poder do rei. Ou seja, religião e política andam de mãos dadas. O monarca faz uso da religião para manter o poder nesses estados. Então, todas as monarquias de todas as cidades-estados maias eram teocráticas. A sociedade era estratificada e hierarquizada. Como eu disse, vai ser uma máxima dos povos da antiguidade essa questão. É aquela sociedade dividida, como se fosse aquela pirâmide que a gente viu na matéria do Egito. Todas as sociedades vão ter uma representação como aquela, onde o rei e a família vão estar no topo da pirâmide, depois vem sacerdotes, funcionários e soldados, abaixo deles comerciantes e artesãos, e abaixo, camponeses e escravos. Esses povos maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. Esse conceito também de politeísta a gente já viu em outros povos. Eles tinham grande conhecimento de matemática, astronomia e engenharia. Tanto é verdade que a gente vê como vestígios arqueológicos desses povos maias pirâmides como essas daí que estão aparecendo para vocês agora nas representações aí na tela. Essas pirâmides
encontradas, então, aqui na América, demonstram que esse povo tinha certo conhecimento para ampliar e exercitar uma arquitetura bem desenvolvida, prédios bem complexos. A gente está notando aqui pela parte de baixo da imagem que são pessoas. Olha o tamanho das pessoas em relação às pirâmides. Essa pirâmide deve ter aproximadamente seus 15, 18 andares de altura. Ou seja, os povos maias eles tinham um conhecimento muito grande, se comparados, por exemplo, com os indígenas brasileiros, que não possuíam tecnologia nem conhecimento para erguer pirâmides desse tipo, tá? Além desses conhecimentos, a escrita maia era uma escrita também, eles conheciam a escrita e ela era extremamente complexa e de difícil tradução. Dessa forma, a gente quase não sabe nada por meio de fontes escritas desses povos maias. O que a gente sabe é através desses vestígios arqueológicos. A escrita maia, ela é do tipo ideográfica. O que é uma escrita ideográfica? Isso quer dizer que cada símbolo da língua maia representa uma ideia ou um som. Por exemplo, é como se eu desenhasse uma estrela e a estrela representasse estrela, brilho, luz, mas também representasse o som es, por exemplo. Então, para a gente que não conheceu a cultura maia totalmente, traduzir esses textos é extremamente complicado. Daí a dificuldade que a gente ainda tem para traduzir tudo que a língua maia nos fornece. Isso porque, como eu vou falar dos outros dois povos, os astecas e os incas, os maias desapareceram antes dos europeus chegarem. Por volta do século XIII, século XIV, a civilização maia já não existia mais. Segundo os estudiosos, através dos vestígios arqueológicos deixados, e o pouco que dá para se compreender dos textos, principalmente os textos astecas que falam sobre os maias deixaram de existir por conta de péssimas condições climáticas aí na região, que fizeram eles terem uma crise de fome, o que fez com que esses povos se mudassem para outras regiões e, dessa forma, foram absorvidos por outros impérios, como, por exemplo, o Império Azteca. Tá? A principal atividade econômica desses povos era a agricultura, mas também tem um peso muito grande o comércio. Isso porque essas cidades-estados, apesar de serem independentes entre si, elas sempre mantinham contatos comerciais, facilitando até assim a troca de aspectos culturais. É interessante entre os maias que eles sabiam mexer com metal, eles tinham conhecimento da metalurgia, faziam peças de ouro que transformavam em estátuas, em joias, mas o que eles utilizavam como moeda de troca, além dos produtos produzidos, era semente de cacau. Aliás, o cacau é visto por cacau, como vocês devem saber, é a base do chocolate. O cacau era visto como uma planta sagrada. Só que eles não consumiam cacau do jeito que a gente consome, transformando em chocolate, com alimento doce e tudo mais. Eles usavam o cacau para fazer um chá que eles misturavam com pimenta, vinagre e sal. E eles falavam que eles bebiam essa bebida que era muito gostosa, mas nunca vi nem reprodução disso para tentar experimentar. Bom, o segundo povo aí que a gente vai estudar são os povos astecas, ou melhor dizendo, o Império Azteca. O Império Azteca ele vai se formado na região central do México. Então, ele vai ser essa pontinha azul aqui, contornada por essa borda meio alaranjada aqui. Ao contrário dos maias,
os astecas formaram um império unificado, um império que era regido por apenas um rei, ou seja, todos os povos dessa região respeitam as ordens de apenas um rei. E esse governo desse imperador também era um governo de caráter teocrático, ou seja, mistura religião e política. A divisão social dos maias é basicamente a mesma dos astecas e dos incas, tá? Então não vou entrar muito em detalhes quanto a isso. Esses povos também eram povos politeístas e, diferentemente dos outros dois, praticavam sacrifícios humanos, principalmente dos prisioneiros de guerra, para agradar aos deuses. Eles também possuíam conhecimentos de matemática, de astronomia e engenharia, tanto que tanto os maias quanto os astecas, eles vão ter um cálculo do tempo muito bom, a ponto de serem um povo que vai calcular um ano de 365 dias também. Eu falei dos povos da Mesopotâmia na semana passada, mas os maias e os astecas também conseguem isso apenas observando estrelas e as fases lunares. A escrita asteca, até pelo contato que os astecas ainda tiveram com os espanhóis quando eles chegaram aqui na América, ela é mais fácil de ser compreendida. Ela também é uma escrita de caráter ideográfico, ou seja, cada símbolo representa uma ideia ou um som, mas o contato com os indígenas ensinando a língua para os espanhóis facilitou e muito essa compreensão. Um pouco o que dificulta entender essa língua asteca mais fácil é que não há um padrão de símbolos. Por exemplo, eu dei o exemplo da estrela lá para os maias. Vamos supor que os astecas representem a estrela do jeito tradicional, o outro representa a estrela com 4 pontas, outro com 6 pontas. Então, pensa-se que talvez tenha alguma diferença de sons, de ideias para essas variedades de estrela, que nem tudo possa ser traduzido da mesma forma. Bom, a principal atividade dos astecas também era a agricultura. Aliás, dos povos da antiguidade, a gente pode pegar que a maior parte das atividades econômicas desses povos são a agricultura. E por conta deles viverem em uma região muito lamacenta, muito pantanosa, cheia de água, e que o solo é sempre muito encharcado, eles tiveram que criar maneiras técnicas de tentar aproveitar o máximo possível de espaço para poder plantar. Dessa forma, eles desenvolveram um negócio chamado de chinampas. Chinampas eram plataformas de bambu trançadas, assim, que, ao serem colocadas na água, flutuavam. Dessa forma, os astecas poderiam colocar terra sobre essas plataformas e plantar ali. Então, eram verdadeiras plantações sobre a água. Tá? E, graças a isso, o império pôde ser mantido com um alto nível de produtividade até a chegada dos espanhóis. Por fim, nós temos os incas. Os incas, eles já estão na região da América do Sul, que a gente chama de altiplano andino, que é essa região aqui. Por que altiplano andino? Vocês vão ver em geografia mais para frente, não sei se com o Márcio ou com algum outro professor no futuro, mas altiplano andino é essa região aqui, ela é cercada pela chamada Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de altíssimas montanhas com um clima extremamente gelado. Então, por conta disso, por estar num ambiente de montanha e extremamente gelado, os incas tiveram que desenvolver sistemas de plantações completamente diferentes desses povos que a gente já falou aqui. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Assim como os astecas, os incas conseguiram formar um império unificado, ou seja, todos os povos ali daquela região respondiam à autoridade de um imperador. Porém, ao contrário das outras monarquias que a gente viu até agora, a monarquia inca não era de caráter
hereditária, ou seja, não era com a monarquia que o rei passa o poder para o filho quando ele morre. É uma monarquia de caráter eletivo, ou seja, as pessoas eram eleitas imperador. Quando o imperador morria, outras pessoas concorriam para ser imperador. Aquele que ganhasse a eleição ou uma disputa militar, uma batalha entre os concorrentes, virava o novo imperador. A divisão social, como eu já falei, é a mesma, tá? Não muda praticamente nada. Eles eram politeístas também e, como via de curiosidade, assim como os egípcios, praticavam a mumificação. Aliás, as múmias incas são muito parecidas com as múmias egípcias, tá? Ao contrário dos outros dois primeiros povos também, os incas não conheciam a escrita, tá? Porém, eles tinham um sistema de preservação de dados, de memória, para fazer contas, que chamavam de quipu. O quipu é um conjunto de cordões em que as pessoas vão amarrando e para fazer cálculos ou para deixar algum tipo de mensagem. Tá, vai aparecer daqui a pouquinho para vocês aí na tela um exemplo de um quipu. E note-se que, dependendo do tipo de nó, você tem um som de uma letra. Por exemplo, esse maior aqui que eu estou passando o mouse sobre, todo enrolado seria A. Esse primeiro nó, B. O C seria a cordinha reta. O E, todo enrolado. O F, dessa forma. E assim por diante. Os números contabilizados a partir de um montante de voltas e nós que nós temos nas cordas. Ou seja, isso permitia que a gente entendesse aí alguns dados da história inca, mas isso não pode ser chamado de uma linguagem ou de uma forma de escrita, tá? Então, isso ainda não é compreendido dessa forma, tá? Porém, os incas tinham muito conhecimento na área de matemática, engenharia e astrologia. Um outro conhecimento que os incas tinham era para aproveitar o máximo possível do seu solo. Isso porque os incas desenvolveram degraus para melhor cultivar as plantações, tá? Eles escavavam na montanha degraus que permitiam então que eles cultivassem principalmente os seus alimentos ali como quinoa e milho, aproveitando o máximo possível um terreno que era tido como praticamente improdutivo, tá? A água que escorre da montanha, ela já ali irriga essas plantações, favorecendo então assim a continuidade da colheita para esses povos. Certinho, gente? Espero que o vídeo ajude vocês a fazer as atividades. Qualquer dúvida é só me enviar que eu respondo o mais rápido possível. Entendido? Um abraço para todos vocês. Então, espero que fiquem bem, que estejam se cuidando. Até o próximo vídeo, galera.